Na última terça-feira, o plenário aprovou o projeto de lei número 6316/09, que permite a instalação de free shops, ou seja, lojas francas em cidades gêmeas de municípios estrangeiros na faixa de fronteira, e que os centros urbanos sejam quase unificados, como por exemplo Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. Um dos parlamentares que votou a favor dessa lei, que poderá mudar o atual cenário do comércio nestas cidades, é o deputado federal por Mato Grosso do Sul, Luiz Henrique Mandetta, que irá esclarecer agora detalhes sobre as lojas francas. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Muito bonito, muito bom estar aqui no RBV News. Muito obrigada. Deputado, os produtos isentos de impostos, só para entender, eles serão produtos estrangeiros ou brasileiros nessas lojas? Ambos, como toda loja de zona franca. Essa legislação, ela autoriza principalmente nos aeroportos, em navios que estão na costa brasileira, onde você tem uma legislação específica. As cidades gêmeas, cidades limítrofes, como foi dado o exemplo, Pedro Juan e Ponta Porã, Bela Vista do Paraguai, Bela Vista Brasil, Corumbá e Porto Quirraro, o comércio no lado do brasileiro, ele tem uma concorrência muito, quase impossível para superar, porque a carga tributária no Brasil chega a 41%, né, do total. Os produtos importados são considerados supérfluos e chegam a ter 180%, 200% de sobretaxa, o que esvazia completamente o interesse nessas cidades. E como a carga tributária em países como o Paraguai, que é o principal nosso de fronteira, é menor, todo o comércio se instala do lado paraguaio. Nós fizemos um estudo no ano passado estimado, o valor estimado, os brasileiros deixaram quase R$1 bilhão nessa fronteira Mato Grosso do Sul-Paraguai em dinheiro nacional que foi para o exterior. Então esse projeto ele visa dar pelo menos um espaço nessas cidades onde você tem a isenção tributária e aí os comércios de ambos os países vão ter condições, pelo menos nesses pontos de igualdade, para concorrerem na prestação de serviço, nas linhas de crédito, no atendimento e assim como os paraguaios poderão vir até o Brasil também, que encontrarão uma diferença menor e irão competir pelo atendimento, pela segurança, enfim, em condições de igualdade. Ou seja, um modo de estimular o comércio, já que levando-se em conta que as cidades brasileiras que fazem fronteira, como por exemplo mesmo Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, o comércio é quase inexistente. As pessoas atravessam a fronteira para fazer as compras. E principalmente quando você tem o câmbio desfavorável, né? Além deles competirem na questão tributária, eles ainda estão à mercê da questão do câmbio. Então o planejamento de estoque, de compra, para você poder fazer frente à concorrência, no caso brasileiro é muito mais complexo, porque o câmbio aqui é flutuante, o câmbio é livre, então você oscila muito, e lá no lado do Paraguai, principalmente esse câmbio turista, muitas vezes você olha aqui no Brasil e fala lá, o dólar está 1,80, quando você vai fazer a compra lá, eles falam, não, aqui está 2. Eles estabelecem de uma maneira informal. E isso tudo vai dar uma melhorada, porque eu acho que o estabelecimento do crédito dos valores para o lado do Brasil, como é mais estável, os bancos, enfim, o dinheiro de plástico, como a gente chama, né, o cartão ainda hoje o principal meio de pagamento, então essas taxas elas são todas as taxas oficiais. Quer dizer, você vai também melhorar o profissionalismo também do lado do Paraguai. É para ambos os países. Ainda não ficou, porque quando esta lei foi votada no Senado, eles tentaram chegar em detalhes da operação. Como esses detalhes são muito complexos, por exemplo, tinha lá na lei aprovada no Senado que não poderia haver numa determinada distância de uma cidade para outra. Aí, por exemplo, se autorizasse Ponta Porã, Bela Vista não poderia ser. Então, na Câmara isso foi retirado e agora passa a ser da Receita Federal, que vai fazer conforme ela faz nos aeroportos internacionais. Estabelece-se uma área, estabelece-se um determinado número de empresas que se habilitam para, não pode ser vendido para pessoa jurídica, é somente para pessoa física, ou seja, não é para um atacadista chegar lá, abastecer tudo e trazer para cá.
Também vai ter o limite de compra, igual existem nos free shops, hoje em torno de $500, mas isso muda de acordo com a solicitação. E agora nós vamos para essa fase, que é a fase de construir com a Receita a chamada norma infralegal, que está abaixo do que foi expresso na lei. A lei ela autoriza que as cidades fronteiras gêmeas possam ter zonas francas para comércio, free shops, e que isso vai gerar muito emprego, isto vai melhorar o comércio local dessas cidades, porque acaba que você gera mais emprego, você gera mais trânsito de mercadoria, você gera uma série, as pessoas têm que abastecer o carro, as pessoas têm que dormir no hotel, enfim, você oxigena essas cidades, o empresariado pode se preparar melhor, competir em condições de mais igualdade, e nós acreditamos que isso pode ser uma redenção para algumas dessas cidades cujo comércio sofre muito com essa concorrência. Vejo Bela Vista, Corumbá, Ponta Porã como as principais cidades envolvidas nessa possível abertura de free shops nas cidades brasileiras. O senhor votou a favor, né, participou de todo esse processo que beneficiará bastante Mato Grosso do Sul. Outros parlamentares aqui do estado também participaram dessa aprovação, deputado? Participaram, estavam lá ontem o deputado Geraldo Rezende, estava o deputado Fábio Tradi, o deputado Reinaldo Zambuja, estava o deputado Giroto, o deputado Vander, Bife, enfim, a bancada de Mato Grosso do Sul toda votou favorável. Eu me envolvi um pouco mais porque o partido ao qual eu pertenço, a maior parte da bancada desse meu partido, ela é uma bancada do Nordeste, do Sudeste, né? Nós somos poucos das áreas de fronteira, que foi o que motivou que nós colocássemos. Então, no meu partido, foi mais eu e um deputado do Rio Grande do Sul que nos movimentamos muito. Mas tenho certeza que também na bancada dos outros partidos, a bancada de Mato Grosso do Sul votou unida. O projeto é muito bom para o nosso estado, né? Você consegue trazer condições de igualdade. Do ponto de vista de arrecadação, não dentro da Zona Franca, você não tem arrecadação maior de impostos, já que o espírito dela é exatamente você ter uma carga tributária muito reduzida. Mas na geração de emprego, no consumo, nos ganhos indiretos, eu acredito que a gente sai na frente. Eu acho que o empresariado brasileiro tem uma boa condição de competir. Eu vejo que você poderá trabalhar melhor a questão da segurança dentro do Brasil, você poderá trabalhar melhor a hotelaria brasileira, que isso não está dentro da Zona Franca, mas ela se instala a partir do momento que você tem. Aqui em Ponta Porã nós estamos vendo hoje, exatamente na avenida do lado de lá, já tem uma grande casa comercial, do lado dela sendo construídos mais 2 shoppings para que os brasileiros atravessem e comprem. E isto vai dar condição da gente fazer pelo menos um do lado de cá, né? E aí o consumidor se beneficia, porque você tem vantagens de comprar em real e você tem vantagens de comprar em dólar, você pode escolher, aqui você tem mais produtos, ali você tem um pouco menos, mas os que você tem aqui você tem algumas coisas com valor melhor, a qualidade do produto brasileiro, da indústria brasileira é muito boa. Muitas vezes a gente vê muita coisa fabricada na China, na Coreia e acaba comprando simplesmente pelo preço, mas não tem garantia, né? Você adquirindo no Brasil, você tem todo aquele do Código de Defesa do Consumidor do seu lado, isso vai forçar com que esses países tenham que melhorar toda essa condição de garantia. Eu vejo um cenário muito interessante para as nossas cidades. E quais são esses impostos, esses tributos que serão reduzidos, que serão abatidos? Por exemplo, ICMS, IPI, quais serão os tributos? Aí ele cai dentro da legislação de free shop. A cascata tributária brasileira ela é muito grande, existem muitos tributos. E que na hora que você cai dentro dessa cascata tributária, ele tem lá uma legislação própria. Mas para te dar um exemplo, para que a coisa não se perca, por exemplo, uma garrafa de uísque comprada no Brasil, do mesmo ano e da mesma marca, ela custa R$200. Uma garrafa de uísque do mesmo ano e mesma marca
numa free shop, ela custa R$80. E lá dentro do Paraguai, por exemplo, ela custa R$70. Então, hoje, de 70 para 200, o consumidor que está ali próximo compra por 70 porque ele vê uma vantagem. Mas uma diferença de R$10, ele pensa duas vezes. Aqui eu compro legalizado, aqui eu sei a procedência, que eu sei tudo, aqui a procedência pode ser duvidosa. Então, eu vejo assim com muita... pelo menos uma concorrência de igual para igual. Não mais esse degrau, né, que dá uma diferença, às vezes, no preço final do produto de 100%. Eu acho que é uma boa notícia para Mato Grosso do Sul. Tá certo, o assunto é bem interessante. Nós acabamos de conversar com o deputado federal Luiz Henrique Mandetta, que nos esclareceu mais sobre a lei dos free shops, que foi aprovada agora na última terça-feira. Deputado, muito obrigada pela sua participação na nossa entrevista. Na verdade, ela foi aprovada última quarta-feira. Quarta-feira, então, foi ontem, corrigindo. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Um abraço a toda a fronteira de Mato Grosso do Sul que pode comemorar. Obrigada.